Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de EBD da classe de jovens. Nós estamos entrando em um novo tempo, em uma nova dinâmica de estudo. Semana passada a gente terminou a revista, o livro de Coríntios, né? Nós estudamos a primeira carta aos Coríntios, estudamos a segunda carta aos Coríntios, e nós terminamos semana passada. Nós vamos estudar sobre um tema que também é muito relevante, é de grande interesse, é algo que nós vivemos no nosso dia a dia, é algo que faz parte da nossa vida. Nós vamos falar sobre a pós-modernidade e os temas que giram em torno da pós-modernidade, né? Nós não faremos um estudo sociológico, um estudo antropológico, mas nós entraremos em alguns temas que vocês estejam estudando aí no cursinho, ou né, no ensino médio aí, ou talvez até na própria faculdade, ou para relembrar também quem já saiu da faculdade, são temas muito relevantes, importantes e legais. Tá em você um desejo, né? E nós estamos entrando nessa nova temática pós-modernidade, nessa primeira lição. Queria falar um pouco sobre isso, né? O que é a pós-modernidade, né? Você já ouviu falar desse tema de pós-modernidade? É, Você sabia que esse tema é um tema importante, talvez uma análise ou que a gente consiga enxergar, ler o nosso tempo, qual que é o espírito de época, né? Qual que é o que rege o olhar das pessoas, o nosso tempo que pensam, por que as pessoas é, caminham do jeito que caminham, que regem a vida, e qual foi o percurso que levou, que chegou até a pós-modernidade, que nos fazem pensar dessa forma. Então é um tema relevante, é um tema importante, que vai ser importante para que a gente analise a nossa cultura, né, para que a gente faça uma análise da nossa, né, até a gente chegar à forma de atual de regimento do nosso mundo, né, do cotidiano do nosso mundo. Então a gente sabe que esse é um tema que tempo de mudanças, né, de rápidas mudanças, né, e se a gente quiser acompanhar esse tempo que a gente vive, sem perder de vista a prática cristã, né, a gente tem que atentar à recomendação bíblica, que está no livro de Romanos, nossa primeira lição, que eu vou ler rapidamente. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. É hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai altas as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicis, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne tocante às suas concupiscências. O versículo diz o seguinte: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do agora, mais perto do que quando no princípio nós cremos. Então, o versículo 11, ele fala sobre esse despertar eterno, de que sono que a gente tem que despertar, né? Que sono nós devemos despertar. Esse texto aqui, há uma sonolência espiritual, né? De que quando nós somos, de certa forma, acomodados ou negligentes, né? E se a gente dormir, tudo muda, ainda mais nesse tempo. É um tempo de rápidas mudanças. E tudo tende a mudar. Tudo tende a mudar, né? Se a gente dormir. Então tudo tende a mudar, menos aqueles que andam, aqueles que caminham. Na verdade, aqueles que pisam no sólido, em um solo firme, ancorados na verdade. Né? Então, tudo tende a mudar, menos aqueles que andam na verdade. Né? Nós adequamos a forma, mas a essência ela permanece. Então, o formato ele pode mudar sim, né? Mas a essência, né? Então a gente precisa aprender, de certa forma, a ver as oportunidades que esse novo tempo da pós-modernidade nos oferece, mas sempre discernindo esse tempo e elas queiram, de certa forma, desconstruir algumas antigas verdades, né? Algumas antigas e até eternas, né? Verdades que foram sim construídas sobre Alicerces, capítulo 1, eu queria ler são as duas bases, né? Versículo 23 fala: permaneceis firmes na fé, permaneceis na fé, alicerçados na esperança do evangelho que ouvistes e que fostes pregado a toda criatura debaixo dos... Então, permaneceis na fé alicerçados e firmes, não permitam afastar da esperança do evangelho. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 também fala, né? Não vos conforme a inovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, qual seja agradável e a perfeita vontade de Deus, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco do modernismo, que é o tempo de hoje, é o nosso tempo, né? Por muitos séculos, né? Qual que era a perspectiva de que se tinha
dos valores, né? Quase tudo isso, a perspectiva, por muitos séculos que tinha, era uma perspectiva vista através da lente da Escritura, da Bíblia, né? Ou seja, era gerada por uma hora. Essa era a perspectiva que regia o mundo por tempo, né? Por um bom tempo. Mas em tempo tem sido invadida por alguns conceitos materialistas, por conceitos existencialistas e alguns outros que a gente veja as coisas mude completamente, né? Essa é a tentativa, né? São correntes filosóficas, correntes que são na nossa sociedade que tendem a mudar essa perspectiva. A gente enxergava o mundo, a ótica, né? A lente que estava no nosso olhar era a partir de uma cosmovisão bíblica e a pós-modernidade, ela tenta ser regida por outras perspectivas que vêm de um processo. E a gente vai ver como que iniciou esse processo, né? Então a gente tem alguns conceitos como idealismo, materialismo. Depois vieram algumas escolas, por exemplo, a escolástica, foi algo positivo. Depois o racionalismo, o empirismo, o pragmatismo. O pragmatismo, por exemplo, é a sua experiência. A sua teoria ela precisa ser comprovada pela prática, pela praxis, pela experiência. Precisa ser experimentada, né? Então, isso tudo vai regendo, né, com o tempo, o pragmatismo, depois o existencialismo, que rege um pensamento moderno, e depois um pensamento pós-moderno, que é o que nós temos hoje. Já que em dia que estamos até na hipermodernidade. Mas para a gente entender o que é pós-modernidade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Como eu falei, existem correntes filosóficas que vão regendo o nosso olhar, vão regendo as lentes que estão no nosso olho, que vão alterando a nossa cosmovisão e alterando a nossa percepção do mundo, as perspectivas e tudo mais. Então, para a gente entender pós-modernidade, o que é a modernidade, né? Então, a modernidade, ela pode ser relacionada aí a um... a modernidade ela foi meio que uma ruptura com uma tradição, né? A tradição de um pensamento. Qual que era o pensamento que regia a época? A gente pode chamar de um pensamento escolástico, né? Havia um pensamento escolástico. E o que isso significa, né? O pensamento escolástico é um pensamento onde a estrutura pensante, a estrutura de pensamento, quando você fala nisso, né, você fala a estrutura de pensamento que conciliava uma fé cristã, né, que conciliava a fé com o pensamento racional, que conciliava a fé e razão, né? O pensamento escolástico, você vê aí que se inicia, antes vem a patrística, né? Santo Agostinho, ele começa a falar disso, começa a falar que a fé e a razão são duas coisas conciliáveis, de forma que a fé, ela rege a razão e não o contrário, ou seja, a fé toma as diretrizes e a razão, ela explica, ela obedece a fé. Depois você vem com Tomás de Aquino, que é talvez o maior pensador e cristão, teólogo cristão desse período da escolástica, né, que concilia a fé cristã, o pensamento racional. Então ele também concilia a fé e a razão, né? E Tomás de Aquino ele entende que cada um tem o seu campo de atuação, a fé tem o seu campo de atuação e a razão também, mas ele pensa nessa conciliação. Mas qual que é essa estrutura pensante que rege esse pensamento na escolástica, que concilia a fé e a razão? Ele vem de uma estrutura pensante aristotélica, né? E talvez você já tenha ouvido falar isso talvez seja um pouco distante, mas eu quero tentar falar isso de forma bem, bem simples e bem prática, para que a gente entenda como que a gente vai chegar na pós-modernidade e nessa modernidade como eu falei, a modernidade é uma ruptura com esse pensamento escolástico, com esse pensamento em que a fé rege sobre a razão, né? Então, esse pensamento escolástico, que ele é antes da modernidade, né, do pensamento moderno, ele é regido por uma estrutura pensante, por uma razão que a gente pode chamar de razão aristotélica, né? Aristóteles, ele propõe é, uma, a forma da gente enxergar a realidade a partir de 4 perguntas. E essas 4 perguntas vão estruturar o pensamento escolástico. Quais são essas perguntas? São o que, como, o que, como, quem e por quê. Né? O que isso significa? Por que ele faz essas 4 perguntas? Ou seja, existe uma relação de causa e efeito na estrutura das coisas. Ou seja, se algo existe, precisa haver uma causa para essa existência.
Então pergunta por quê? Qual que é o sentido das coisas? Então Aristóteles, essa estrutura pensante aristotélica, dessa razão aristotélica, ela tenta enxergar um sentido às coisas. Pergunta um porquê. Então, o mundo existe por quê? Então ele tenta encontrar um sentido, há uma relação de causa e efeito. Então essas 4 perguntas estou tentando ser bem simples aqui, mas espero que esteja sendo entendível o que eu estou querendo dizer, é que existia um pensamento escolástico que era regido por uma estrutura pensante, de uma razão aristotélica, onde existia um sentido nas coisas. As coisas existiam por causa de um sentido. Então havia essa conciliação com a fé, a razão e o pensamento cristão, né? E a modernidade ali, ela se iniciou por volta do século XVI, final do século XVI, início do século XVII, quando houve uma ruptura com essa tradição herdada por esse pensamento dominado pela escolástica, né? De grandes pensadores. Então, houve uma ruptura desse pensamento para que houvesse um estabelecimento de uma autonomia da razão, né? A razão passou a ser até a autonomia, né? E essa mudança, essa ruptura, ela ela teve repercussões em diversos aspectos. Houve repercussão sobre a filosofia, repercussão sobre a cultura, houve repercussão sobre toda uma sociedade ocidental, né? Então, sobre a forma de regimento da sociedade, né? Na forma de enxergar as coisas. Então, essa ruptura, ela foi operada por quem? Ela começou a ser operada quando, tipo assim, um processo, né? Lógico que não é da noite para o dia, mas houve 2 estupins. O primeiro estupim foi com René Descartes. Quem foi René Descartes? Você já ouviu falar de método cartesiano, né? De x e y, né? É, 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 função cartesiana, né? De quando você coloca em gráfico e tudo mais, algo é, estudado de forma linear, de forma metódica, há um método, né? E houve um método que o René Descartes escreveu, tem um livro chamado O Discurso do Método, e o René Descartes ele era um pensador cristão, ele era um cara cristão, ele era um matemático, inclusive a base do método científico, né, como eu falei, houve uma ruptura da estrutura, de uma certa estrutura dominada pelo pensamento aristotélico, onde regia essas 4 perguntas, onde havia um sentido das coisas para um pensamento de um método, né, de pessoas não buscarem, em primeiro lugar, um sentido, tipo, o mundo existe porque Deus quis, para um método científico, né? Então, foi essa ruptura e a partir disso começou a haver uma autonomia da razão, né? Como eu falei, houve repercussões. Então, René Descartes, que era um cara cristão, ele propôs esse método científico e provavelmente você já ouviu aquela frase, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Essa frase ela iniciou nesse momento aí, onde houve essa autonomia da razão. A razão passou a ser autônoma. Ela não precisou mais estar conciliada de forma primordial, né? Ao pensamento cristão. E então esse pensamento, essa transição, né, de um período anterior, né, da Idade Média para a modernidade, né, ela foi transicionada, foi operada por esse método científico. E houve algumas coisas que você vai estudar no cursinho, você vai estudar no ensino médio, em outros livros, se você quiser ler, né, é, que auxiliavam nesse processo, né, como Galileu Galilei, com a questão lá, Giordano Bruno, que começou a fazer perguntas para o universo, né? E tudo mais, enfim. Né? Então, essa transição ela foi operada por esse método científico que foi escrita por um cristão, né? O René Descartes, e ela foi consolidada, esse projeto moderno, ele foi consolidado na Revolução Industrial, né? E depois foi relacionado com o desenvolvimento do capitalismo e tudo mais. O que acontece? O pensamento, esse projeto moderno, ele foi caminhando. E como eu falei, passou por várias correntes filosóficas, como idealismo, materialismo, racionalismo, existencialismo, etc. E um grande grupo desse tempo, né, bem característico, são os iluministas. E por que eles se dizem, falar, nós somos os iluministas? Ou seja, nós temos a luz. Eles se julgam a luz. E por isso que eles chamam a idade anterior, né, a Idade Média, de Idade das Trevas.
Ele fala que é a idade das trevas porque eles se julgam a idade da luz. Mas isso é um grande Idade Média, foi uma idade de muita produção do pensamento muito saudável, uma produção de pensamento muito benéfica. Se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, é algo assim, eu nunca li não, né, ela toda, mas algumas coisinhas a gente estuda e é algo assim sensacional. Você pega o pensamento de Agostinho, do século IV, século V, é um pensamento assim que hoje as idades e doutorados as pessoas estudam a partir de Agostinho, né? Então, eles se chamam os iluministas porque eles julgam que eles são a luz. Eles chamam tudo que é contrário ao pensamento deles de trevas. Então, beleza, o que caracterizou a modernidade foi essa ruptura com essa estrutura pensante aristotélica de que há um sentido nas coisas para um caminhar de, de um método, de um projeto moderno que se começou com Descartes e consolidou com a Revolução Industrial e depois desenvolvimento no capitalismo, outro tipo de pensamento, o pensamento do iluminismo, e essas correntes filosóficas elas foram caminhando até chegar na pós-modernidade. Quando que começou a pós-modernidade? A pós-modernidade, ela há quem diga que começou com a queda do Muro de Berlim. Se eu não me engano, o Muro de Berlim caiu por volta do ano de 1990, 1989. E o que aconteceu, né? É, houve um colapso ali, né, social, né, houve um caminhar mais além, esse pensamento continuou a caminhar. Então, antes uma coisa que era mais, primeiro era a conciliação daquilo que eu falei, do pensamento aristotélico, né, e com grandes pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino, né, sobre essa estrutura pensante, depois passou para uma ruptura para uma estrutura da razão, a primórdio, e depois isso, houve uma dissolução da referência à razão, né? Como, tipo assim, houve uma dissolução dessa referência da razão como algo totalizante, né? Tipo assim, a razão não pode ser algo, na cultura pós-moderna, a razão não pode ser mais algo totalizante. Então, tipo, o absoluto, ele vai perder a sua força, né? E eu falei a questão de modernidade, mas modernidade não, talvez eu tenha deixado de entender que modernidade não tem a ver com fé. Pelo contrário, você vê grandes verdades absolutas sendo bem consolidadas nesse período de modernidade, que é uma característica da modernidade. Já na pós-modernidade, a gente vai ver outra característica, onde há uma dissolução dessa referência da razão como um esquema totalizante, né? Então, tipo assim, é, a ideia de pós-modernidade ela é caracterizada muitas vezes como uma cultura que não tem a capacidade de funcionar de forma metódica. Então, na pós-modernidade, a cultura ela é de certa forma despida de um método, de uma ideia linear, de uma estrutura, né? Então, houve aí um caminhar, primeiramente, de um tipo de pensamento, estrutura de pensamento, para um método científico onde havia uma autonomia da razão, isso na modernidade, e já na pós-modernidade, você vê aí uma liquidez, né, uma dissolução da razão. E o que muitos chamam de algumas pessoas, né, um dos maiores pensadores desse tempo, né, o Zygmunt Bauman, ele tem um livro que chama Modernidade Líquida. Ele chama esse tempo pós-moderno de modernidade líquida. Esse pensamento de modernidade líquida, ele parte de um pressuposto de que antes era sólido, né? A modernidade, a pós-modernidade. Uma família, antes ela tinha um pai, uma mãe e um punhado de filhos, né? Já agora o mundo, nessa pós-modernidade, diversos tipos de família. É isso que a pós-modernidade líquida ela prega, né? Então, menos conceitos, ou melhor, conceitos mais nas ideias, né? Isso não pode mais ser dessa forma, tipo, não algo sólido, tudo é líquido. Então, seguindo esse padrão de família, né? Seguindo esse exemplo, a nossa sociedade de forma mais natural. Então, você vê, por exemplo, uma introdução dos próprios novos conceitos de família a um animal, ser humano casando com um animal, né? Você vê o discurso do politicamente correto sendo aceito manada, né? Então, assim, tudo é líquido, tudo pode, né? Então, Zygmunt Bauman, ele trouxe. Então, espero que a gente esteja caminhando junto até aqui nesse sentido, porque é importante a gente entender, né? Estou repetindo aqui para ficar bem claro. Da escolástica ali, onde e as coisas funcionavam de forma saudável, depois a modernidade, que iniciou ali com René Descartes, de forma metódica, o método científico, lembrando que ele era cristão.
científico, os pensadores, os filósofos, os cientistas, eles 99% eram cristãos, né? A elite pensante era cristã, cria em Deus, ele cria totalmente em Deus. Então foi para essa modernidade e depois foi para a pós-modernidade, onde houve uma ruptura da razão, ou seja, não há mais há uma quebra da verdade, uma dissolução de certa geração hoje em dia. Se a gente compara a nossa geração, da nossa idade de jovens, com a geração dos nossos pais, a gente vai ver uma diferença muito grande, né? Então a gente é uma geração que passou a rejeitar quase todos os valores, os conceitos que antes eram tidos como verdadeiros. E eu tive professores que falaram que não há verdade absoluta. E eu vou te dar uma dica para você que está me ouvindo aqui. Quando alguém te fala, se ela não está tentando, se ela não enxerga que ela está sendo absoluta ao falar que não existe verdade. A pessoa fala que não, ela está sendo absoluta. Aí você pergunta, será que você não está tentando ser absoluta ao falar que não existe verdade? Até a lógica comprova que é falso esse conceito de que não existe verdade absoluta, de que não há absoluto. É claro que existe verdade absoluta. Então, há uma tentativa de introduzir, nesse tempo, esta que rejeita alguns valores, alguns conceitos que antes eram tidos aceitos como verdadeiros, e tudo passa a ser relativo, né? Há uma relativização, né? Ou seja, há uma verdade X, há uma verdade Y, há uma verdade Z sobre uma mesma pergunta. Da mesma forma que o islamismo pode ser certo, da mesma forma que o judaísmo pode ser certo, da mesma forma que quem não tem religião pode ser certo. Ou seja, tudo é verdade, tudo é relativo. Então, ou seja, o que está sendo pregado no nosso tempo, na pós-modernidade? É que ninguém detém a verdade. Ninguém é detentor da verdade. Cada um faz a sua verdade. Isso está sendo pregado, né? E a pós-modernidade, então, a gente vê que ela fez esse pensamento pós-moderno de que não há verdade absoluta, fez a sociedade retroceder, né? A própria palavra de Deus, ela já dizia, por exemplo, no livro de Juízes, tem um versículo lá que fala assim, né? Naquele tempo não havia rei em Israel. Muito bem queria. Então a sociedade retrocedeu mais de 3.000 anos na sua história, né? Pensando dessa forma. Então, estou querendo trazer essa reflexão de que valores, ela afeta também o cristianismo. Você consegue enxergar as consequências dessas ideias que estão permeadas aqui para as próximas gerações, para os nossos, afetam também hoje em dia, né? Então, quando a gente para pensar, né, o que a palavra de Deus ela diz, né? E a palavra de Deus ela diz, quando fala sobre isso, né? Em 3 João, né, escreveu o apóstolo João, 3 João capítulo 4 fala: não tenho maior alegria do que esta, de que a idade andam em verdade. Então a gente observa que algumas ideias, né, que estão no nosso tempo, a gente vai colocar na mesa aqui, tá? Né? E essas ideias elas afetam, sim, e elas mudam a maneira como a gente vê as coisas. Essas ideias que a gente vai colocar na mesa aqui, coloca uma lente no nosso mundo. Ela muda a ótica, ela muda a perspectiva, ela altera a nossa cosmovisão, né? Então, se uma pessoa começar a falar que não existe mais verdade absoluta, isso são umas ideias na mesa aqui para a gente conversar sobre elas, porque essas ideias elas tendem sim a virar um costume e afetar, mudar. Eu queria só colocar um contraste bem rápido aqui sobre a modernidade e a pós-modernidade. Alguns valores da modernidade e alguns valores da pós-modernidade, né? Na modernidade, por exemplo, o absoluto ele existe. Já na pós-modernidade, você vê o relativo. Na modernidade, você vê a unidade, né? Há uma unidade na família ali, né? Há um jeito da pós-modernidade, o que é valorizado é a diversidade, né? Então, todo tipo é válido, né? Toda forma de amor é válida. Você já ouviu isso, né? Na modernidade, as coisas são objetivas. Na pós-modernidade, há o subjetivo. Na modernidade, por exemplo, há o esforço. Os nossos pais, os nossos avós, eles se esforçam da gente se esforçar. Então, na modernidade, há o esforço. Na pós-modernidade, há o prazer. Ou seja, se eu vou ter que sair da minha aqui e me esforçar, eu já nego, eu já tenho uma restrição, já rejeito aquilo. Né? Então, enquanto na modernidade há o esforço, fogo e tudo mais, a modernidade, o valor da modernidade, ela valoriza a trajetória da pessoa. Ou seja, é levado em consideração também. Quando você vai analisar uma situação, você analisa a trajetória. Já na pós-modernidade, só avalia o presente. Você vê isso numa forma de uma foto de um WhatsApp, por exemplo, a pessoa posta, por exemplo, um vídeo no TikTok, ou, sei lá, ela posta uma foto no Instagram, no Facebook, e aquilo ali é o presente dela que é valorizado, né? Aquilo que é o futuro, né?
Na modernidade, você tem uma valorização da razão. Já na pós-modernidade, você tem uma valorização do sentimento. O sentimento é levado em consideração, além da razão. Ok, né? Aquele pensamento carpe diem, né? Se você está se sentindo bem, então faça. Se o seu sentimento, que a mente pensa, não olha o que a Bíblia está dizendo, não. Olha o seu sentimento. Já na modernidade, é a razão. Na modernidade, a gente valoriza a arte, valoriza a estética. O formato, ele é mais valorizado do que a essência. E isso atingiu, inclusive, as igrejas. É, só o formato, né? A pintar de preto as paredes. Eu não estou falando que isso é ruim, nem que isso é errado, não. Eu não acho errado. Sim, mas né, na pós-modernidade, a estética vale mais do que a essência. O exterior é mais a beleza física do que o pensamento da pessoa. Então são características, são valores da pós-modernidade, né? E eu não estou querendo dizer é um caminho, é um percurso, é um sentimento, é um espírito de época, é uma forma de enxergar as coisas que é né, ali que tende a controlar a forma de regimento na sociedade, na cultura, né, da nossa época. Então, enquanto na modernidade há uma valorização da ética, do formato, né, e existem coisas ruins na pós-modernidade, assim como na modernidade, mas existem coisas boas também. Por exemplo, a gente não pode deixar de lado o formato também, né? Mas ele não pode estar por cima de algo, do esforço, não pode estar por cima da essência, né? Existem coisas que não pode ser relativizado, né? Então, nós como cristãos precisamos enxergar isso. Então, fica muito nítido algumas mudanças. Eu vou citar pelo menos 3 tipos de mudança. Primeiro, uma mudança intelectual. O pós-modernismo, ele defende o individualismo, a pós-modernidade defende o pluralismo, tudo é plural, você já ouviu essa palavra, você vai ouvir muito essa palavra ainda, né? Ou seja, o que significa? Ao mesmo ele defende que todas as opiniões a respeito de um mesmo assunto, elas devem ser aceitas como verdadeiras. Ou seja, todo mundo pode ter uma interpretação diferente a respeito de um mesmo texto. E todos vão estar certos no uso da nossa sociedade. Então, consequentemente, o pluralismo, ele dá a entender, né, a consequência dele é que ninguém erra da forma que você quiser, né? Então, e que você não vai estar errado. Então, perde a noção de certo e errado. Há uma perca da noção do que é certo do que é errado. O engraçado é que esse livro, excelente livro, e no primeiro capítulo, ele já quebra esse pensamento, né? Que ele fala que o certo e o errado são chaves, inclusive, para a compreensão do sentido do universo. Olha que profundo. Ele volta e errado são chaves para que a gente compreenda até o sentido do universo. E o sentimento pós-moderno tenta tirar essa noção 10 visões de um mesmo texto e todas as visões vão estar certas. É a pluralidade, é o pensamento politicamente correto. É o que rege o nosso tempo. Enquanto o nosso tempo... Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes sobre o seu próprio conceito, né? Fala com o coração para os olhos. Então, imagina o caos que essa maneira de enxergar o mundo causa. E é por isso que surgem diversas visão sobre tudo e sobre todos, né? E o grande problema é que não existe mais um ponto de referencial de certo e errado. Ou seja, tenta implantar a mudança intelectual, né, na estrutura, mudança intelectual na estrutura da nossa sociedade, né? Segundo ponto, que é uma mudança também religiosa, né? E eu queria ler rapidamente aqui, Gálatas, no capítulo 1, fala o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Eu chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aí fala, o qual não é outro, mas há alguns o evangelho de Cristo. Então, até alguns de nossos irmãos são influenciados pelas ideias desse tempo pós-moderno e acabando simpatizando até com outras religiões não cristãs. E muitos até dizem que nós não somos donos da verdade, ou há um incômodo em falar que a verdade está em Cristo, que é a verdade exclusiva, única, que o pensamento pós-moderno gera essa mudança não só intelectual, mas também religiosa, onde muitos irmãos nossos tendem a falar: nós não somos donos da verdade. A gente deve crer sim que Jesus é salvação. Então esse pensamento, ele é um pensamento totalmente equivocado e é regido pelo espírito de época. Né? A pessoa está se rendendo aos argumentos filosóficos do tempo, né? Que são que eu tô atacando, mas eu estou tentando só traduzir o nosso tempo, tá? A nossa realidade e tal, a cultura, mas que enxerga a verdade. O que eu quero dizer com ser neutro, né? Que não está no tempo, mas está pareada com a verdade.
né? Não deixe a verdade, escolhe a verdade é o que rege, né? Então, ponto 1, mudança interna. Por causa desse pluralismo, até a teologia tem sido afetada. Ou seja, até a doutrina da salvação está deixando de focar, por exemplo, no caminho da cruz como único meio de salvação. A exclusiva revelação de Deus, né? Tem até um livro muito bom que eu indico para ler, chama A Cruz de Cristo, do John Stott. Ele fala do valor, o pluralismo da nossa sociedade, ele tende a tirar o foco do caminho exclusivo da cruz, como revelação exclusiva de Deus. Muitos dizem, inclusive, que Deus se manifesta na forma de Buda, Deus se manifesta também na forma de Alá, e etc, 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 etc. Deus, ela dá um panorama geral sobre isso, ela responde esse questionamento. A palavra fala aqui, por exemplo, que Deus, por esta razão, não importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa com mais firmezas as verdades da palavra de Deus e não as coisas ouvidas do mundo, né? Para que a gente não se desvie da palavra do Senhor, a gente precisa se apegar. A verdade está nele, em Cristo. Ele é a verdade. E por fim, uma quarta mudança é a mudança que o nosso tempo propõe, é uma mudança ética. Como não existe um padrão, como uma rejeição a um valor soberano, né? Como uma modernidade líquida que tenta se ajustar a tudo, então não existe verdade. Então cada um deve agir como melhor lhe parecer, né? E, e algumas falsas ideias, né, que são até sustentadas sobre um alicerce de mentira, ela tende a gerar nos nossos dias aos padrões morais, que são esses padrões morais são pré-estabelecidos pela sociedade, e esse pensamento, né, de uma mudança ética e moral, de que como não existe mais verdade, produzem uma aversão a leis morais, inclusive as leis morais gravadas por Deus no nosso coração, né? Há uma aversão ao certo e errado, uma aversão à verdade e mentira, né? O feio passa a ser bonito, o que é feio passa a ser valorizado como bonito, e o bonito passa a ser taxado de ridículo, né? Sendo que o belo é instituído por Deus. E o que é belo não está no que é exterior, mas no que Cristo fala do que é exterior. Enfim, né? Tá ficando entendível, né? Espero. Então, há uma aversão, né? Por causa, por exemplo, até a homossexualidade deixou de ser encarada como um desvio psicológico moral e passou a ser visto como uma opção de vida. Ele deixou de ser tratado como traição, para ser chamado de, sei lá, de aventura, né? O sexo antes do casamento passou a ser chamado de como uma forma de experiência, né? Como se o fundamento, como se a razão do casamento, né? Como se a coisa mais importante do casamento fosse o sexo, fosse a experiência, fosse a base da experiência sexual que precisam ser tratadas tô colocando sobre a mesa para que a gente enxergue. O aborto deixou de ser um assassinato, tratou o aborto como queria tratar durante a pandemia o aborto como uma atividade essencial. Ou seja, e na igreja, uma igreja para a pós-modernidade, então, assim, deixou de ser considerado assassinato a ser um direito constitucional que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Né? A palavra de Deus fala, em Isaías capítulo 5, versículo 20, fala o seguinte: ai dos que chamam mal de bem, ai dos que ao mal chamam aqueles que querem fazer da escuridade luz e da luz escuridade. Né? Aqueles que põem o amargo como se fosse doce e o doce por amargo. Então, aí vem essa pergunta agora, né? Estou tentando assando. Como vencer essas ideias, né, que são danosas? Como derrotar a pós-modernidade? A gente começou lendo em Romanos, capítulo 3, estão conhecendo o tempo, a exortação. Já é hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Termina no versículo 14 falando: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor. Então, como vencer essas ideias que são danosas? Como derrotar esse espírito danoso na pós-modernidade? E a palavra nos orienta, que fala assim: vocês, pois, amados, prevenidos como estão de antemão, acautelai-vos. Não suceda ordenados, ou seja, não suceda que arrastados pelo erro dos insubordinados, vocês não descaiam na vossa própria firmeza, sendo arrastados, sendo levados como uma manada mesmo, pelo espírito de manada, por meio desses insubordinados, né? Liberdade e avanço da pós-modernidade, falar, estão prometendo liberdade, estão prometendo avanço. Na verdade, elas acabam perdendo. Não é um avanço, é um retrocesso. Então, é nítido que em diversos aspectos da nossa sociedade, ela degenerou, ela se tornou alienada, infelizmente. E o pecado, ele aliena. Né? E Deus ele nos deu uma tarefa de sermos sal nessa terra. Precisamos preservar
a vida que Deus nos dá, preservar aquilo que vem de Deus. Então, eu quero citar 3 valores que precisam ser recuperados. O primeiro valor que precisa ser recuperado nesse tempo de pós-modernidade. O primeiro valor a ser recuperado é a verdade. A verdade, por mais que o pensamento pós-moderno procure desacreditar ou queira desconstruir a verdade, a gente precisa se orientar a partir da verdade. É um fundamento sólido que vem da mão do próprio Deus. Ele é o dono da verdade. Enquanto Satanás é o pai da mentira, ele é o pai da verdade. Então, o primeiro valor a ser recuperado é a verdade. Na verdade. Porque o nosso tempo, ele pressiona, né? Não é fácil andar, não é fácil ter coragem de andar na verdade. Não é fácil andar na verdade. Na verdade, o tempo inteiro pressiona a gente a não andar na verdade, né? A ser pelo contrário, a sermos pessoas que são regidas, mas para que Deus seja honrado por meio das nossas vidas, né? Isso é um pensamento que a gente quer trazer aqui na nossa CBD, nas nossas vidas, para que os valores do reino de Deus sejam propagados, a gente precisa ter um testemunho autêntico. Nosso testemunho precisa ser autêntico, precisa ser ancorado nessa coragem de caminhar em verdade. Tem até um versículo que fala: está aos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, cinja os vossos lombos com a verdade. Tá? É uma arma. É uma arma. A gente precisa ter coragem para caminhar em verdade, mesmo em meio às pressões que o tempo tenta introduzir. Né? Terceiro valor que a gente precisa é verdade, coragem de andar na verdade. Terceiro valor que precisa ser é, é, restaurado e a gente precisa caminhar nele, são as bases da nossa fé. Né? A pós-modernidade, a gente precisa entender que ela não é um avanço cultural, como a gente mostra na nossa. Né? Ela é uma volta ao tempo onde não haviam certos parâmetros. Ela volta no tempo onde que não há parâmetro a seguir. Né? E você vê hoje uma geração de adolescentes que entram em depressão um padrão de referencial de relacionamento, então eles não sabem como se relacionar com as pessoas, não sabem esse relacionamento, não existe um referencial que você olhe saudável, o cara entra em pane. Aumenta a crise de síndrome de ansiedade, síndromes de depressão, por exemplo. Por quê? Esse é um dos aspectos, tá, gente? É claro que não estou querendo taxar que é isso, é mais amplo, mas é um dos aspectos, a falta de referencial, a falta de parâmetro, né, que gera inclusive transtornos de ansiedade. Então o cara não dele no mundo virtual, né? Ele vai se relacionar ali nas redes sociais. Por quê? É a forma mais fácil. Ele afrouxa de sentar do lado no ônibus de alguém. Né? Você observa nos ônibus como a gente tem se tornado antissocial. Se tem um lugar do lado de uma pessoa e tem 2 bancos vazios, a gente vai sair da nossa zona de conforto para conversar com uma pessoa, porque a gente tem medo de não ter assunto. Então, isso mostra uma frouxidão. A gente busca o que é mais fácil. Né? Então, essa questão de ter parâmetros sólidos de que Cristo nos dá, não parâmetro que a sociedade, bases da nossa fé, onde a gente está alicerçado, quais são os fundamentos desse mundo pós-moderno e quais são os fundamentos que Cristo propõe na palavra dele. Né? A gente vai olhar a base da nossa fé, nós vamos redescobrir a nossa história, nós vamos reencontrar os valores que garantem uma espiritualidade, ou seja, uma verdadeira espiritualidade, não a espiritualidade do nosso tempo, que fala que você pode encontrar a verdade em Buda, em Allah, etc, etc. Né? E a palavra de Deus fala, em 1 Coríntios 3:11, que fala: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Então, como conclusão aqui desse estudo, a gente pode e deve aproveitar as oportunidades que o nosso tempo pós-moderno oferece. Né? E também preparado para viver esse novo tempo que a gente está vivendo, mas ver com eficácia. Mas então a gente precisa estar preparado para viver de forma alguma, permitir que esses conceitos estranhos, esses conceitos danosos, que esses conceitos que têm cheiro de regidos, como cego entendimento, quando o mundo jaz no maligno, então onde o reino das trevas tenta imperar, a gente precisa ter os alheios ao reino de Deus, eles que não tem nada a ver com Deus, esses conceitos que não têm nada a ver com Deus, que esses conceitos determinem o seu modo, as lentes dos seus olhos, dos nossos olhos, a forma como a gente enxerga o mundo, né? Ela precisa estar pautada sobre um parâmetro sólido e não sobre algo, um conceito determinado do modo de agir e pensar por uma cosmovisão bíblica do reino de Deus. A gente não pode ser alienado, né? Alguém que segue a correnteza, as ideias que são de um povo sem Deus, né? A gente não tem que ter medo de ser diferentes, de sermos, não podemos ter medo de andar na verdade e de lutar pela verdade. Isso vai fazer de você, vai fazer de mim uma pessoa vitoriosa, não ceder às pressões. Então, para finalizar aqui, desculpa se eu falei muito rápido, mas o desafio nessa BD hoje é para que você ore, e eu também, para que eu mento, para ler o tempo, e coragem para viver de modo digno do Evangelho nesse tempo.
e confessar diante do Senhor. Confessa diante do Senhor, ora, confessa diante do Senhor dessa pós-modernidade, dos padrões de relacionamento, as influências que a pós-modernidade tem gerado nos padrões de santidade, de comportamento pecaminoso, de egoísmo, de individualidade, no baixo valor ético, no baixo valor moral. Confessa isso. Se nosso coração está inclinado a sofrer influências desse tempo pós-moderno, e confessar isso diante do Senhor, se a gente de alguma forma baixou o padrão moral, se a gente não está vivendo um padrão de santidade lá, em detrimento às verdades que o tempo propõe. Né? Então, esse é o desafio, essa é o estudo de hoje. Que Deus te abençoe muito, que Ele nos conceda a graça de viver conforme Ele quer que nós. Até semana que vem. Um abraço. Ore, confesse diante do Senhor e coloque isso diante dele, porque ele é poderoso para mudar a nossa maneira de enxergar se estiver errado. A minha oração é: Deus, se eu estiver enxergando alguma coisa errada aqui, Deus, alinha a minha visão, limpa os meus olhos, limpa a minha mente. Tenho enxergado a religião de forma equivocada, Deus, muda, porque eu quero estar compatível, eu quero ser um homem íntegro, eu quero estar em conformidade com o que o Senhor quer que eu viva. Desperta, Senhor, me desperta para ler o tempo e para ter os olhos abertos. Deus, não permita estar cego, né? Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso clamor, que esse seja o nosso sentimento e esse desejo, a verdade do Senhor. Que Deus os abençoe e até